Ok, estamos ao vivo. Bom dia, quem não dei bom dia a mais um Café com Vida Diária. Hoje nós vamos dar continuidade a Mateus capítulo 10. Então, olha aí, anote, que hoje vamos começar do versículo 5, tá bom? Então, Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, e eu acho interessante que você perceba que a instrução de Jesus vale para hoje. As instruções de Jesus são as mesmas ontem, serão hoje e serão para sempre, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele não muda, né? O que ele pensa, o que ele pensava, ele pensa hoje, pensará amanhã. Então, se você é discípulo de Jesus, você deve redobrar sua atenção para as instruções dele aqui. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, primeiro ele disse, eu estou interessado nas ovelhas perdidas do meu povo. Se fôssemos pensar assim, os gentios e os samaritanos significariam os não cristãos, mas ele primeiro disse, olha, busque aqueles que se perderam da nossa casa. Seria como busca os que se desviaram do caminho, aqueles que se perderam do caminho, as ovelhas perdidas, os filhos pródigos. Então, Deus está nos enviando a pessoas que um dia caminharam conosco, ao nosso lado, e se perderam. Pessoas que um dia tiveram experiências e se perderam. Deus se importa com essas pessoas. Se você, eu já disse isso em programas anteriores, for fazer um censo evangelístico, eu já fiz muitos, e todos eles aconteceram exatamente a mesma coisa. Se você for fazer um censo evangelístico, você vai se deparar com a seguinte verdade, que a grande maioria de pessoas que estão do lado de fora da igreja não são pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus. A grande maioria são pessoas que estão desviadas, desigrejadas, que simplesmente abriram mão de continuar caminhando com Jesus. Eu disse também que eu tive a oportunidade de fazer trabalho evangelístico em cárceres, né, em prisão. E a grande maioria que eu conversava, olha, pastora, eu já fui da igreja, alguns até mesmo do altar. Olha, eu fui do louvor, olha, eu era eu era diaconisa, eu era pastor. A grande maioria servia no altar e se perderam. E a ordem de Deus é: procurem as ovelhas perdidas, procurem os filhos pródigos, vão até aqueles que se perderam. Gente, a internet está agarrando bastante, mas está dando para ouvir? Me dá um feedback só de se vocês estão me ouvindo. Ah, que bom. Porque eu estou vendo que está agarrando, mas eu preciso saber se está compreensível, senão eu teria que parar aqui. Ok? Então vamos lá. Então, a primeira instrução, anote aí. Instrução número 1. Busquem, eu tenho interesse, eu amo os que se perderam. Eu quero os que se perderam. Eu acho interessante, e isso é estatísticas, e aqui vai um desafio à Igreja Apostólica Relevante, que é a igreja que subsidia esse programa, uma vez que sou pastora desta igreja, é que façamos uma estatística, bairros por bairros. Quantas ovelhas perdidas temos no bairro X? Quantos bairros temos em Itaboraí? Quantas pessoas por bairro? Quantas ovelhas perdidas? Sabe, nós precisamos fazer esse tipo de estatística. Nós precisamos mapear a cidade, porque isso é um plano estratégico. Vocês estão comigo? Nós somos um exército, sim ou não? Né? Nós somos um exército. E como exército, uma coisa que precisamos ter é estratégia. Todo exército precisa de uma estratégia.
E essa estratégia, ela precisa começar a se basear nas instruções de Jesus. Então, se Jesus me mandou ir até as ovelhas perdidas, a primeira pergunta que eu devo fazer, e aí eu estou fazendo aqui a nossa igreja, mas você pode fazer a sua igreja local, você que está me ouvindo, que pertence a outra denominação, seria se perguntar: quantas ovelhas perdidas eu tenho na minha cidade? E aí você pode ir do micro ao macro, né? Bom dia, Aninha. Você pode ir do micro ao macro. Então, quantas pessoas perdidas eu tenho no meu bairro? Quantas pessoas perdidas eu tenho no bairro da minha igreja? Quantas pessoas perdidas eu tenho na Jerusalém? Quantas ovelhas perdidas na Judéia? Quantas na Samaria? Quantas no confim da terra? Então, vocês precisam desejar mapear a cidade como discípulos apaixonados de Jesus. Então, a primeira instrução: busque ovelhas perdidas. Vão e anunciem que o reino do céu está próximo. Então, ele me falou também qual é a mensagem. Não é você sair falando o que você quer. A mensagem está aqui, ó. Qual é a mensagem? O reino do céu está próximo. Então, o que você vai pregar? Reino de Deus. É para eu pregar o que eu quero? Não. Porque ele te enviou com uma mensagem. Você está entendendo que quem deu a instrução, ele deu a instrução completa? Que Jesus, ele não dá a instrução pela metade? Ele não só envia, ele envia com destino. Ele fala para onde? Para fazer o quê? Para falar com o quê? Então, Deus, ele está dando destino à noiva. Deus, ele está dando destino à igreja. E a igreja fica anos e anos e anos dentro de quatro paredes, acreditando estar vivendo alguma coisa que se chama evangelho. Mas o evangelho que não se fundamenta na ordem do Senhor Jesus não pode ser chamado de evangelho. Se o Senhor Jesus deu uma ordem à noiva, à igreja, deu uma ordem a mim e a você, aos discípulos, porque nós continuamos o que os discípulos de Jesus deixaram para nós como legado. Atos continua conosco, Atos dos Apóstolos continua conosco. Nós somos uma linha de esplendor sem fim. Nós damos continuidade àquilo que os discípulos deixaram. Hoje eles não estão mais aí, nós continuamos o legado da igreja, da primeira igreja. Então, se há uma ordem, se há instruções, como que eu digo que sigo o Evangelho de Jesus, mas eu não sigo e não me importo com as instruções que é dadas? Né? Se eu estou sob uma autoridade, como é que eu não honro essa autoridade? Então, você é contratada lá na sua empresa. Você chega na sua empresa e o líder te deu instruções. Olha, quando você chegar, você vai arrumar essa papelada, né? Você vai pegar esses papéis dessa mesa, vai colocar nessa outra mesa. Não é assim? Aí você chega e você faz o que você quer. Não, não quero ficar o dia inteiro aqui, fechada, vou pegar um violão, vou ficar cantando, né? Não, aí ele vai dizer, mas eu não te mandei ficar 24 horas com o violão tocando. Eu não falei para você ficar 24 horas gritando aí dentro. Não fiquei, falei, eu te dei instruções. Então, nós precisamos entender que o evangelho, ele precisa ir de dentro para fora. Ele não pode ficar o tempo inteiro dentro. Começa no altar, mas é do altar para os confins da terra. E parece que a gente para no altar. O altar é bom, o altar é gostoso, o altar cura, o altar nos torna abundantes. Mas se não sairmos de dentro do templo, jamais seremos relevantes. Tem alguém comigo? Que bom. Então, mais que abundante, vocês precisam ser relevantes. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês precisam ser discípulos extraordinários. Vocês precisam estar no altar, mas é do altar para as nações, mas é do altar para Jerusalém, mas é do altar para a Judeia, mas é do altar para Samaria, é do altar
para os confins da terra. O altar te tornará abundante, mas é sair do reino, é sair, perdão, da igreja, é o sair das portas que te tornará relevante. Então ele olha para eles e diz: saiam, mas não é sair por sair. Ele diz: saiam e vão, aí ele dá destino. Primeiro, vocês vão às ovelhas perdidas. Primeiro, vocês vão àqueles que se perderam. E quando vocês forem a eles, a mensagem é a seguinte: digam, o reino do céu está perto. Jesus está voltando. Anunciem a iminência da minha volta, da minha vinda. O reino do céu está chegando. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos seguir estas instruções, como discípulos não apenas abundantes, não como discípulos que não apenas nascem no altar e muitos acabam se perdendo ali, em religiosidade, em tradicionalismo, em dogmas. Não é sobre isso o evangelho. Mas como discípulos que se tornam abundantes no altar e relevantes por cumprir as instruções de Jesus. E aí ele continua dando instruções. Vocês vão pregar reino, ó, a mensagem é reino. Então, a quem? Se você está escrevendo aqui, ó, vão ou ide, por favor, anote dessa maneira que eu estou anotando aqui. Aí você pode perguntar: quem? Vou para quem, Jesus? Epa, peraí que eu esqueci do... Vou para quem, Jesus? Você vai para as ovelhas perdidas. Ok? Quem? Ovelhas perdidas. E vou falar o quê? Reino dos céus. Qual é a mensagem? Mensagem. Vocês estão entendendo que a instrução é uma instrução completa? A mensagem é reino dos céus. Tá bom. E qual é, depois que pregar, o que temos que fazer? Curem, ressuscitem, expulsem demônios, libertem. Vocês estão entendendo? Então, qual é a atividade depois disso? Está tudo completo, a instrução está clara. Eu fico tentando entender por que a igreja de Jesus não está entendendo. As instruções estão claras, as instruções estão aqui. Curem, ressuscitem, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Vocês estão compreendendo? Então, o que ele quer? Ele quer que eu vá às ovelhas perdidas, primeiro, em primeiro lugar. Segundo, que eu anuncie a mensagem do reino, que eu cure, ressuscite e liberte. Então, há uma ordem para a igreja de Jesus. E nós não podemos nos acomodar a um lugar que não seja um lugar de envio. Um reino que não há envio, aonde ninguém é enviado, não está certo. Nós precisamos nos levantar numa unção de envio. Eu quero profetizar que em 2024 haverão envios. Iremos mapear a cidade e iremos trazer milhares de ovelhas perdidas da casa de Deus. Tem alguém comigo que mais do que abundante deseja ser relevante no reino de Deus? Precisamos ser relevantes, não apenas abundantes. Não levem no cinto moedas de ouro, prata, mesmo cobre.
Ou seja, eu vou prover as necessidades de vocês. Porque o céu envia, o céu garante. O céu que te manda, o céu provê. O céu, ele patrocina a missão. Você está entendendo? O céu é patrocinador de uma missão. E eu sei disso porque eu vivo ministério itinerante agora já há uns 12 anos. E eu sei o que é ser patrocinada pelo reino de Deus. E o reino de Deus, ele é impressionante. Ele não deixa faltar nada, nada. Ele é lindo. Então, olha o que ele está falando: não levem no cinto moedas de ouro, prata, mesmo cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento, né? Eu acho isso muito importante, gente. Hoje, né, a gente optou, no momento, de não viver com recursos da igreja. Então, eu prefiro trabalhar, fazer as minhas tendas, como o apóstolo Paulo fazia, as tendas dele, para não sobrecarregar a igreja. Mas eu acredito nisso, que quem está ali 24 horas, e ainda assim é muito pouco, precisa, quem trabalha merece o sustento. Ou seja, nós precisamos manter evangelistas, missionários, aqueles que recebem o ID. Aqueles que recebem o ID precisam ser mantidos e sustentados, enviados e cobertos, para que eles vivam a intensidade de um ministério integral. E eu não sei se você tem esse chamado integral da parte de Deus, se Deus te deu um chamado integral ministerial, mas eu creio que esse programa vai acender em você essa chama da integralidade, que eu já vivi de forma high five. Houve um momento da nossa vida que a gente se lançou de forma integral e eu pregava uma média de 4, 5 vezes por semana, dentro e fora do estado, era uma loucura. Tinha dias que eu abri o olho e eu não sabia onde eu estava dentro do Brasil. E foi um tempo de muita intensidade. Agora eu estou ficando velha, né? Hoje eu não aguento mais. Hoje eu faço uma ministração, quando eu volto, eu já estou muito cansada. Então, agora eu estou olhando para os mais novos e estou dizendo: obras ainda maiores farás. Se eu preguei 4, 5 vezes na semana, você vai pregar 10. Você vai pregar 10. Então, nós precisamos ter esse coração em reino, né? E manter essas pessoas. Outro da fomos com o pastor. Nós tivemos um pedido de socorro até fora da nação, né? Uma cidade fora da nação que precisa de uma igreja. Tivemos uma conversão por meio do trabalho que fazemos online, e a pessoa não tem igreja. Eu falei: meu Deus, amor, nós não temos uma pessoa hoje para enviar. E há uma urgência de preparar missionários para enviar, para que a Relevante possa entrar em todos os lugares da terra, para que a gente possa expandir o reino, o ministério, porque não podemos deixar essas pessoas se perderem. Vocês estão entendendo? Então, há uma urgência. Se o teu coração queima para isso, nós precisamos te incentivar e te dizer: olha, há um envio de Deus para você. Amém? Há um envio de Deus para você. E eu quero profetizar mais, eu quero liberar sobre nós que nós enviaremos centenas e milhares de discípulos apaixonados, missionários, evangelistas, homens e mulheres de Deus, que vão fazer uma grande revolução em toda a terra. Enviaremos pessoas para todos os continentes da terra, eu creio. E estou com muita vontade de enviar. Hoje eu não tenho mais força de fazer como fazia, estou velha, estou cansada, né?
4, 5 vezes pregando, mas estou com muita disposição para levantar líderes, né? Para outorgar, para implantar igrejas e deixar ali os discípulos apaixonados, queimando em cidades. Nós precisamos ter um ministério, sim, para fora. O nosso altar não pode ser um lugar de... o nosso altar não pode ser um lugar apenas, né, de um ponto de que eu vou chegar e vou ficar, não. Ali é um ponto de partida, não um ponto de chegada. A igreja, o altar de Deus, precisa ser um ponto de partida. É como dissemos em Ezequiel 47, as águas, elas fluem do altar, mas elas não podem parar no altar. As águas, quanto mais longe, maior volume de águas. Então, nós precisamos ouvir a palavra profética de Ezequiel, porque a palavra profética de Ezequiel também é para os dias de hoje. E ele continua: sempre que entrar em uma cidade ou num povoado, procure uma pessoa digna e fiquem na sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudem-na com a paz. E se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Mas se o lar não for digno, que se retire a bênção. Por isso que nós, gente, quando temos esse costume de dizer a paz do Senhor, porque aonde o discípulo de Jesus chega, se manifesta a paz. Amém, gente? Por isso que nós, quando olhamos para alguém, dizemos a paz do Senhor, porque o discípulo diz, quando você entrar numa casa, dê a paz. Quando você entrar em algum lugar, libere a paz. E se a pessoa quiser a paz, vai para ela a paz. Mas se ela fechar o coração para a paz volta. Mas aonde você chegar, libere a paz, revele a paz de Jesus ali naquele lugar. Se lá for digno, vai ter paz, vai permanecer ali a paz. Se não, a paz volta para você, retira a paz. Retira dela a bênção, né? Então, percebam o que ele está dizendo. Vocês precisam ir, não precisa preocupar com nada. Já fiz muito isso, gente. Já fiquei muito em casas, em cidades. Se alguma casa ou cidade se recusar a receber ou ouvir a mensagem, sacuda a poeira dos pés quando sair. E eu digo a verdade que no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma, Gomorra, serão tratadas com menos rigor que essas cidades. E às vezes não são cidades, às vezes são pessoas. Esses dias nós fomos fazer um evangelismo perto da nossa igreja, na Páscoa. Uma das nossas ovelhinhas, o Bruno e Paula, prepararam com carinho, nós fizemos a arte de chocolates em forma de cruz e fomos para o sinal. E aí, algumas dessas pessoas vieram até nós e disseram assim, e pastora, eles recusaram o chocolate. Eles não quiseram, porque às vezes panfleto você vai lá nem pensar, né? Ninguém pega mais panfleto. E eles recusaram o chocolate. Muitos não quiseram pegar o chocolate por causa do Evangelho de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, que Jesus lá atrás já tinha dado uma instrução. Se você quiser pregar o Evangelho, eles não receberem, sacuda a poeira dos pés, vai embora para frente. E não perca tempo com quem não quer, vá atrás de quem quer. Se você bater numa porta e alguém não quiser receber o evangelho que você carrega, não é para você sentar e chorar e dizer, também não quero mais, fui rejeitado, né? Fui frustrado. O discípulo ele tem que saber lidar com a frustração, com a rejeição. Vocês estão compreendendo, gente? Porque serão rejeitados. Nem toda porta que vocês vão bater para falar de Jesus vai abrir e dizer, pois não, a paz do Senhor, ou, que bom que você chegou aqui, estou feliz que você bateu na minha porta. Alguns deles vão dizer, você não tinha outra porta para bater, não. Você não tem outra coisa para fazer, não. E aí ele está dizendo, quando você bater na porta de alguém, libere a paz. Se essa pessoa não tem paz, a paz volta para você. E depois sacuda a poeira dos pés, vai embora para alguém que quer. Né? Então, não perca tempo com quem não quer.
Quantas vezes você tenta evangelizar alguém, manifestar o evangelho de Jesus a alguém que não quer? Faça o quê, pastora, quando alguém não quer? Né? Ontem a gente falou da Felícia, né? Viro Felícia, aperto ele e digo: você tem que me querer, você tem que me querer. Não, não pode. A pessoa não quer, não quer. Jesus já disse: sacode as poeiras dos pés, vai embora. A pessoa não quer, não quis, né? Vai embora para quem quer, né? Investe em quem quer, manifesta Jesus para quem quer, revela Jesus para quem quer. Vamos lá, gente. Ouçam. Eu os envio como ovelhas, mas eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como uma serpente, porém simples como uma pomba. Então, muitas vezes, o envio nos deixa expostos, e é por isso que muita gente não quer mais o envio, porque o envio é pesado, o envio é árduo, né? E muita gente não quer o envio exatamente por isso. Ele falou: olha, sejam espertos, porque vocês são ovelhas, e eu estou mandando vocês para o meio dos lobos. Lá fora não é um parque de diversão. O mundo não é um parque de diversão, é campo de batalha. Quem está entendendo? A missão não é parque de diversão. A missão é um campo de batalha. Eu estou enviando vocês para um campo de batalha. E eu estou mandando que vocês tragam de volta ovelhas perdidas. E eu estou mandando que vocês anunciem o reino. E estou dizendo que devem curar, que devem libertar, que devem ressuscitar. Mas atenção, não é parque de diversão. Mas atenção, vocês serão rejeitados. Mas atenção, haverão pessoas que não vão receber vocês. Ou haverão pessoas que vão fingir que receberam vocês. Você está entendendo? Gente que está ali só para tomar o seu tempo. Gente, isso é tão sério. Eu vivi isso no meu ministério. Eu vivi isso no meu ministério. Eu preciso falar isso para vocês. Algumas pessoas, e depois Deus começou a me dar esse discernimento, e hoje eu já tenho muita. É esse esperto como serpente, simples como a pomba, mas esperto como serpente. Algumas pessoas são simplesmente nada mais pessoas que são usadas, muitas vezes sem nem perceber, coitadas, muitas vezes nem percebem isso, mas são pessoas que são usadas pelo inferno para te distrair, para roubar sua energia, para tirar de você graça, unção, autoridade, força, paz. Porque você fica ali, você investe tempo, você ora, você jejua, você prega, você aconselha. E aquela pessoa finge estar recebendo um dia, você vibra, você diz: agora vai ser maravilhoso, Deus vai fazer, glória a Deus. Daqui a pouco aquela pessoa dá 10 passos para trás. Ela caminha um para frente e 20 para trás. A pessoa não avança. Aí ela vem de novo e finge de novo, está querendo, e você investe, 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 investe. E se você não tiver cuidado, vai anos nisso. E enquanto você está investindo ali naquela pessoa que está fingindo que não quer mudar, não quer. Ela quer sua atenção, ela quer que você fique ali em torno dela, mas ela não quer avançar, ela não quer crescer. Enquanto você está ali gastando energia com aquela pessoa que quer, tem um tanto de gente te esperando que efetivamente quer. Vocês estão entendendo? São pessoas que fingem. E eu lembro que em uma dessas vezes, eu estava fazendo uma campanha, eu ainda era adolescente, nem sonhava em casar, eu comecei meu ministério muito novinha,
Eu devia ter talvez uns 16, 17 anos, e eu estava numa frente missionária da nossa igreja, trabalhando e desejando que aquela igreja crescesse, e começamos uma campanha na casa de uma pessoa que estava fingindo querer, e manifestava demônios, e nós expulsávamos os demônios. Depois, quando chegávamos lá, estava de novo endemoniado, e depois saíamos, voltava às velhas práticas. Foi algo muito intenso e durou muitas semanas. Eu lembro que um dia eu estava muito cansada e cheguei mesmo chateada em casa. Meu pai percebeu, meu pai é nossa cobertura, né, espiritual, um grande líder espiritual. E ele falou: filha, que houve? Eu falei: eu estou muito cansada. Nós estamos há semanas lutando por uma pessoa e manifesta demônios, nós expulsamos os demônios, e é um trabalho pesado, árduo, mas sempre que saímos de lá, ele volta às velhas práticas, e eu estou mesmo cansada, eu não estou conseguindo. E meu pai falou uma palavra que nunca mais esquecerei. E na época me machucou, doeu, porque nós somos muito religiosos, né? E ele disse: minha filha, se a pessoa não quer, nem Deus pode fazer nada. E eu disse: que isso, pai? Não, Deus, ele pode tudo. Ele: não, não. Deus respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, nem Deus pode fazer nada. E naquele dia eu me libertei daquela pessoa, porque a gente tem aquele sentimento de não posso desistir. Parece que a gente está cometendo um pecado capital, é ou não é, gente? Parece que eu não posso desistir. Jesus não desistiria, assim que a gente fala, né? Será que Jesus desistiria? Jesus não desistiria, mas era força, né? Eu estava ali investindo tempo e num trabalho muito pesado de muitos demônios. Quantas vezes expulsando demônios mesmo pesados, um trabalho muito intenso de libertação, cura, pregação, pesado. E o tempo que eu estava ali, quantos eu deixei de ganhar? Então, Satanás, se a gente não tiver, olha, seja astuto, seja esperto como uma serpente, né? Simples como uma pomba. Se você não tiver cuidado, aquela pessoa fica ali brincando com você, roubando sua força. E eu depois me deu um estalo. E eu falei: meu Deus, eu estou semanas ali, quantas pessoas que de fato querem eu deixei de ganhar. E ele não quer, claramente não quer ajuda. Ai, mas Deus não desistiria. Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 1, que, olha, porque eles quiseram, porque eles não ouviram, porque eles deixaram de adorar o Criador para adorar criaturas, porque eles se viraram contra Deus. Então, Deus os entregou à maldade. Ou seja, Deus respeitou a decisão. Então, Deus, ele sim, ele não fica lutando com quem não quer. Vocês estão entendendo? Então, se Deus entrega alguém à maldade, por que eu tenho que ser mais justo que Deus? E quando eu era menina, como diz, eu fabrico muito com a Milena, né? Nenê, eu era nenê. E quando a gente é nenê, a gente faz coisas de nenê. Nenê faz coisas de nenê, né, gente? Quando eu era nenenzinha, né, ainda muito apaixonada, mas muito crua, não tinha nenhuma vivência ministerial, eu só tinha uma fome e uma sede. Como diz, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Não tinha ainda essa vivência, né, ministerial. Quantas vezes
Eu tentei ser mais justa que Deus, né? A Bíblia diz que nós não podemos ser demasiadamente justos. Vocês sabiam disso? Né? Não podemos ser demasiadamente justos. Pegaram? Então, era isso que eu estava sendo, demasiadamente justa. Aquele ser humano não queria de jeito nenhum a Deus. E eu disse: não, Deus não desistiu, eu não posso desistir. E se o meu pai não tivesse me parado, eu que na época era uma nenê, se papai não tivesse sido usado por Deus para dizer: minha filha, libere isso, pare com isso, eu estaria lá até hoje. Porque eu diria: Deus não desistiu. Aí, imagine, uma semana você expulsa o demônio, na outra semana ele vai para a encruzilhada. Era assim mesmo, gente, ia para a encruzilhada, beber, usar aquela, tomava aquelas pingas consagradas, né, a demônios, e quanto que isso ia acabar? Né? A pessoa não quer, não quer. Alguém pegou isso, gente? Está agarrando aqui, eu não estou vendo nada, a internet está ruim demais, mas eu quero saber se vocês estão comigo aí, né? Então, é muito importante que vocês percebam o que eu estou ensinando, para que vocês não cometam os erros que eu cometi. Porque se eu... Olha, eu escrevi 6 livros, e tem um livro que eu vou escrever no final do meu ministério, quando eu estiver lá velhinha, na cadeira de balanço, entre um crochê e outro, porque farei os meus crochês, entre um crochê e outro, eu vou escrever o livro Erros do Meu Ministério, porque a gente também não pode deixar apenas os acertos, as pessoas aprendem com os nossos erros, né? E sem dúvida, no meu primeiro envio, quando ainda era nenê, eu cometi muitas coisas que, se fosse hoje, aos 40 anos, jamais faria, jamais faria. Né? Então, nós precisamos entender que estamos sendo enviados para o meio dos lobos. Ok, pessoal? Estamos sendo enviados para meio de lobos. E Satanás, muitas vezes, usa pessoas para te distrair. Porque enquanto você está ali com aquela pessoa, que o diabo sabe que você jamais vai pegar aquela pessoa de verdade, porque ele sabe que aquela pessoa tem paixão pelo mundo, aquela pessoa apaixonada pelas coisas do mundo, entendeu? Então, ele sabe que aquela pessoa não é um risco, ele não tem risco de perder aquela pessoa. Então, ele te deixa ficar ali distraído com aquele ser humano que não quer nada com Deus, está ali só te enganando, te fazendo de tolo. E para que ele está ali te prendendo ali? Para que você não busque quem de verdade quer. Você anotou a dica do dia? Isso é dica para quem quer ganhar a cidade. Isso é dica para discípulos que vão ganhar a cidade para Jesus. Isso é dica de relevante. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês saírem das 4 paredes e forem, lembrem que vocês estão indo para meio de lobos. Então, haverão pessoas que de fato querem, e busque essas pessoas que querem, mas haverão pessoas que não querem. Tenha discernimento, não seja demasiadamente justo. E quando você perceber alguém que não quer, não diga: ai, Deus não desistiria. Lembra de Romanos capítulo 1. Porque eles não querem, Deus os entregou sim à maldade. Então, não seja mais justo que Deus. Vamos lá. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Graças a Deus, no nosso país, se você tem envio para o Brasil, porque de repente você não tem envio para o Brasil, você tem envio para fora do Brasil. Mas se o teu envio é para o Brasil, é para Itaboraí, pregar por causa da pregação do evangelho, você não vai ser chicoteado, nem vai para o tribunal. Mas tem lugares no mundo que ainda é assim, que é um crime capital pregar o evangelho. Então, eles se reúnem de forma escondida.
O evangelho, ele é escondido. Eles têm que se reunir escondido, não pode ser às claras. A Bíblia, ela é escondida, né? É como é um tráfico de Bíblias, né? É traficada essa Bíblia. E tem, inclusive, a igreja perseguida, né? Foi levantado um ministério que trabalha, o DIP, que trabalha, inclusive, os radicais que apareceram aí, foi um programa deles, que eles criaram, o irmão André, né, que inclusive partiu agora para Jesus, e ele tem um livro maravilhoso, que se vocês não leram, eu indico, que é o Contrabandista da Bíblia, né? Ele contrabandeava a Bíblia para lugares onde a Bíblia nunca tinha entrado, onde a palavra nunca tinha entrado, e se tornou um intérprete da Bíblia, mas não é o nosso caso. Nós estamos num lugar de liberdade do Evangelho. E mesmo assim, tem gente que não vai. Numa circunstância leve como a nossa, a igreja ficar dentro das quatro paredes é, no mínimo, um absurdo, né? É um absurdo. Se você tem gente dando a vida para pregar o evangelho em lugares extremamente densos e perigosos, nós que temos toda a liberdade e não vamos, isso é um absurdo, né? Deve ser visto isso e revisto isso com muita verdade, né? Não pode. E ele diz: por minha causa, vocês vão ser julgados diante de governantes e reis. E realmente os discípulos que foram enviados passaram por tudo isso. A primeira igreja entrou em Coliseus e foram muitos deles devorados por feras, né? Entravam dentro dos coliseus, eram queimados. Está ali na galeria da fé, né? Os heróis da fé foram cortados ao meio, cerrados ao meio, deram a vida pelo evangelho. E nós, muitas vezes, em situações tão tranquilas, não somos capazes de manifestar Jesus nas nossas cidades. Por minha causa serão jogados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, a eles e aos gentios. Então, veja, quando vocês forem presos, tenham coragem e falem sobre mim, manifestem o meu nome. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como vão responder o que vão dizer. Naquele momento, eu vou dar a vocês palavras certas e eu vou dizer a vocês o que vocês precisam dizer. Pois não serão vocês que vão falar, mas é o Espírito de seu Pai que falará por meio de vocês. Então, quando nós vamos para o envio, a gente tem que ter muito essa verdade. Quem vai me dizer o que eu tenho que falar? O Espírito, né? O Espírito de Deus. Ele nos enche. Então, ele diz, olha, quando você for falar, não preocupa, porque o Espírito te encherá de palavras. É lógico que a gente tem que ter a palavra em nós, mas a gente não deve ter medo. E como? Será que eu tenho condições de fazer? Não é sobre você, nem sobre aquilo que você vai fazer. Ele vai dizer, abre a boca, né? E eu a encherei. Eu colocarei as palavras certas na sua boca. O irmão trairá seu irmão e entregará à morte. E assim também o pai é seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Né? Existem lugares, inclusive um dos maiores missionários de todos os tempos, eu esqueci agora o nome dele, mas ele foi um dos que mais me impulsionou ao trabalho missionário, né? Eu fui a vários trabalhos de campo na minha adolescência, eu passei toda a minha adolescência fazendo trabalhos missionários. E uma das pessoas que mais me motivou, quando ele se converteu, ele era de uma família muito rica, ele era da Índia, e ele era de uma família muito rica, e aquela família disse, olha, você vai ter que escolher, se você quiser mesmo seguir esse evangelho e esse Jesus, essa religião monoteísta, porque na Índia a religião é politeísta, né? Eles têm centenas de deuses, você vai querer adorar mesmo só um Deus e vai rejeitar todos os outros, então nós vamos te colocar para fora de casa. E ele, que era um menino rico,
e que nunca faltou nada, riquíssima a família dele, se tornou um morador de rua por amor a Jesus. Foi morar na rua porque ele não queria rejeitar Jesus. E na rua Deus foi honrando ele e ele começou a pregar o evangelho nas ruas e se tornou um dos maiores pregadores, missionários, evangelistas de todos os tempos. Não é o seu caso, não é o meu caso. Vocês estão entendendo? Nós, em situações tão menos adversas, não manifestamos o nome de Jesus. Você não tem que deixar sua casa, mas não manifesta Jesus. Você não está numa cidade perigosa, mas muitas vezes não manifesta Jesus. Você não vai ser preso, não vai ser jogado num coliseu, mas muitas vezes não manifesta Jesus, né? A sua família, de repente, não vai te desertar. E, gente, agarrou aí? Não, aqui para mim tá normal. O meu microfone ele foi travado, mas agora voltou. Fechou, do nada, não consegui abrir de jeito nenhum o microfone. Vamos lá. Aí o outro que vai dizer, tá amarrado. Ai, meu Deus do céu. Voltou. Bem, vou fazer o seguinte, já são 7 horas e eu quero deixar aqui uma palavra para você. Vou nem compartilhar de novo, não. Só anota aí que nós paramos no versículo 21, tá bom? De Mateus. Mateus 10, 21. Vamos fazer o 22, 10, 22 da próxima vez. Está aqui, né? Na verdade, já estava compartilhando. Mas vamos parar aqui, vamos orar. Na verdade, foi Mateus 22. Todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar aí? Né? Vou parar aqui, ó. Todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo, né? E nós, por tão pouco, deixamos de ser relevantes e nos tornamos até às vezes abundantes, cheios de Deus, mas paramos no altar. Fazemos da igreja o ponto de chegada e não entendemos que a igreja precisa ser um ponto de partida. Que o Senhor Jesus te leve até os confins da terra. Que o Senhor Jesus te tire para ir até as ovelhas perdidas do seu pai, do pai, no bairro, nas ruas, na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor Jesus te ajude e te impulsione. Que o Senhor te torne mais do que abundante, um discípulo relevante. Vamos orar? Senhor Deus, nós sentimos um envio e nós estamos recebendo esse envio. A tua palavra é clara, a instrução é clara. O Senhor não apenas deseja que sejamos discípulos abundantes, cheios de ti, não apenas no altar, Jesus, mas do altar até os confins da terra. Não permita que o nosso ministério, nosso chamado, nosso evangelho fique apenas no altar, mas que esse envio que o Senhor deu aos discípulos, de ir a todas as ovelhas perdidas, anunciando o reino de Deus, curando, libertando, ressuscitando, seja vivenciado por nós também. Não nos deixe perder tempo com quem não quer. Como o Senhor disse, se alguém não quer, bata a poeira dos pés. E perceba que estamos sendo enviados a lobos. Nos dê discernimento no nosso envio.
Nos dê discernimento para entender quando é lobo e quando é ovelha perdida. Porque nem toda ovelha é ovelha perdida. Alguns são só lobos, querendo roubar a nossa atenção e o tempo para não cumprir o chamado. Nos dê discernimento para isso, Pai, para entender quando for assim. Deus, também queremos orar pela igreja perseguida, por os irmãos que ainda são esses discípulos, que estão dando a vida pelo Evangelho, que são perseguidos, torturados, mortos. Nessa manhã oramos pela igreja perseguida e pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a nós, que não somos uma igreja perseguida como esta, de ser chicoteados e mortos por causa do Evangelho. Não nos deixa, Senhor, naquele grande dia, aparecer diante de Ti com mãos vazias. Nos dê graça e misericórdia para viver o verdadeiro Evangelho, um ministério relevante. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã é feriado aqui no Brasil, você que está fora do Brasil. E amanhã eu estou me dando esse feriado. É difícil fazer essas coisas, mas eu vou fazer. Então, amanhã eu não vou fazer o programa. Eu vou dormir até 1h da tarde. E faz tempo que eu não faço. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu vou brigar com a cama, eu vou dizer, eu não vou sair daqui, eu não vou sair, eu não vou sair. Então, amanhã eu não vou fazer o programa. Mas eu volto na sexta-feira, tá bom, gente? Sexta-feira eu tô aqui. Eu preciso mesmo fazer isso, né? O ministério ele precisa ter muito equilíbrio, a gente precisa ser muito equilibrado, né? A gente é apaixonado por Jesus, pelo reino de Deus, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio para a gente ter força e poder fazer o evangelho como o evangelho merece, né? Porque tem muito para a gente, tem muita lenha para a gente queimar aí. Amém, gente? Então, até sexta-feira, ó. Um beijo, amo vocês, viu? Ó, amo vocês. Deus abençoe. Ah, também não, Sabrina. Também não consigo, não. Eu fico dizendo, toda vez que eu digo que vou dormir até tarde, eu não durmo nada. Mas tentar a gente tenta, né? É.